parar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Então nós vamos passar para um momento de confissão de pecados. Eu quero ler mais um texto com os irmãos, que está em 1 Coríntios, capítulo 11. Convido a igreja a se colocar em pé, para que a gente possa fazer essa leitura. 1 Coríntios 11, 17 em diante diz assim: Nisto, porém, diz o apóstolo Paulo, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
Porque aos comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Tem mais um? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Amém? Vocês sabem que o apóstolo Paulo teve muitos problemas com a igreja de Corinto. E os problemas ali eram divisões, muitas divisões. O pessoal não estava conseguindo discernir a mesa do Senhor, muita comilança, muita bebedeira. E ele chega a dizer assim: vocês não têm comida na casa? Vocês vêm aqui para fazer isso? Não há comunhão entre vocês. E o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja nesse sentido, na falta de comunhão. E nesse momento onde nós vamos orar, esse momento onde nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, eu quero que vocês pensem uns nos outros. Porque esperar com o pão na mão, com o cálice na mão, esperando para que todos possam ceiar junto, é fácil. Mas será que nós temos feito isso na nossa casa, com o nosso cônjuge, com a nossa família? E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Que possa voltar essa comunhão. Que nessa noite seremos perdoados pelo Senhor, mas também vamos liberar perdão. Eu não sei como você chegou aqui, né? Você casal, você pai, mãe, você marido, esposa. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a tua casa, mas agora é um momento de perdão. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo em memória tudo o que Ele nos ensinou, trazendo em memória. E que nós não venhamos a fazer isso sem examinarmos. Precisamos examinar a nós mesmos. E possamos ter um momento de reflexão. Que você possa examinar o seu próprio coração. E que possa cair todo orgulho por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso. Quem puder, fica de joelhos. Se você não pode, não há problema. Importante é inclinar o nosso coração diante dele. Senhor nosso Deus,
Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, Pai amoroso, nosso Deus que nos dá chances. Deus que nos escolhe todos os dias. E que mais uma vez se prostramos diante de Ti, Pai, com a mesa posta, a santa ceia do Senhor. E como foi lido aqui em Coríntios, realmente examinai-vos, o nosso coração dispara, Pai. Em ouvir e ler a Tua palavra, o coração dispara sim, Pai. Porque examinamos a nós e vemos que somos falhos. E que temos pecado, sim. Às vezes pela língua, tão difícil de refrear. Às vezes falamos coisas que quando vimos falamos. E pecamos, Pai. Mas hoje estamos aqui em irmandade. Uma igreja que se prostra diante de Ti reconhecendo as falhas, sim. Mas sabendo que há um Deus perdoador, amoroso, misericordioso. E que nos deu mais uma chance. E que nos dá mais e mais e mais um mês. E mais uma santa ceia, mais uma semana, mais uma chance. Assim foi como nos tempos de Noé. Deus estendeu com calma, como estudamos hoje na escola bíblica dominical. Com tanta calma, com tanto amor, se estendeu mais uma chance à humanidade. Porque Ele nos ama. Porque estamos aqui reconhecendo as falhas, mas quem somos nós? Sem o Teu perdão, sem a Tua misericórdia, sem o Teu amor, não alcançaríamos nada, Pai. Não somos nem merecedores de tanto perdão, de tanto amor, de tanta misericórdia. Mas Jesus Cristo, um dia enviado ao mundo, Seu único Filho, para morrer e verter Teu sangue na cruz, Pai. Teu corpo foi moído, uma coroa de espinho foi plantada em Sua cabeça, Pai. O Teu sofrimento é incomparável. Podemos até imaginar, mas Tu sentiu na pele, como prova de amor, como uma nova chance. Uma nova chance para nós poder erguer a cabeça. Uma nova chance para que tudo há prometido para nós. E o que há prometido? Há prometido uma Canaã celestial. A coroa da vida eterna. Por onde aqueles que perseverarem até o fim em sua obediência a Deus, em seu temor, assim como Enoque foi, um homem temente a Deus, um homem que quis adorar, quis exaltar e quis viver uma intimidade com Deus, que quis se livrar do pecado. É o desejo que arde em nossos corações, Pai. Admitimos que somos falhos, que somos errantes, sim, mas em nosso coração arde a vontade de acertar. Em nosso coração arde a vontade de caminhar contigo. Em nosso coração reconhecemos o Teu amor. Sabemos que não somos merecedor, Pai. Mas mais uma vez a mesa está posta para a purificação, porque a Tua palavra é pura e verdadeira e diz que pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu sangue, pelo Teu corpo moído na cruz do Calvário, somos purificados. Que essa santa ceia hoje aqui, Pai, todo aquele que vier beber do sangue e comer do corpo, Pai, seja para purificação, seja para que haja um renovo na vida de cada um, para que possamos erguer nossa cabeça, refrear nossas línguas, Pai, e sim amar o próximo como a Ti mesmo, como a nós mesmos, amar, Pai. Que esse amor entre os irmãos, como Paulo pedia para a igreja de Coríntios, que o amor, que a reciprocidade seja contínua em cada coração, Pai. Mas não só na hora da Santa Ceia, não só na hora do culto de adoração a Ti, aonde estamos unidos num só amor, numa só força, mas também no nosso dia a dia. Lá fora no mundão, Pai. A hora que as adversidades da vida vêm, a hora que somos colocados à prova. Quem somos nós? Somos o Teu povo escolhido, raça eleita, Pai. Por isso precisamos da Tua mão. E somos gratos, eternamente gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício. E somos gratos por essa mesa posta aqui, Pai.
Somos imerecedores, sim, mas reconhecemos que quando beber e comer do teu corpo, somos livres, somos perdoados, Pai. Somos perdoados pelo teu corpo moído, pelo seu sangue vertido, Pai. Temos uma nova chance. Agradecemos pela tua calma, agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor conosco, pela calma que o Senhor tem conosco, por mais uma chance. É mais uma santa ceia que está aqui. É mais um momento de purificação. É mais um momento de arrependimento dos nossos pecados, Pai. E o Senhor tem calma conosco. A tua voz continua sendo doce. O teu amor continua nos alcançando. As suas misericórdias são eternas. E as tuas promessas. E a tua promessa, Pai. A promessa da Canaã celestial, da coroa da vida eterna. Mas ajuda-nos, Pai. Segura na nossa mão para que perseveramos até o fim. Para que nós possamos perseverar até o fim, Pai. Até o fim. Sem Ti não conseguimos, Pai. Mas pela Tua misericórdia e sobre a Tua mão estendida sobre essa igreja, sobre cada um que adentrou aqui hoje, Pai, seremos purificados, seremos livres e seremos perdoados. Por isso somos gratos. Recebe esse culto, essa adoração e nos ajuda a prosseguir para poder passar por aqueles portões que prometido está para cada um que perseverar até o fim. Cremos fielmente até o fim na Tua promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Pai. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém? Nesse momento, queria convidá-los a imaginar que vocês todos são pássaros. Mas não é qualquer pássaro. Você é uma águia. E Jesus, neste momento, depois dessa oração e de toda a nossa reverência e petição, Ele tirou da nossa asa todo lodo, todo barro que nos impedia de voar alto. E hoje Ele quer que a gente voe alto. Voe por cima das tempestades, voe por cima das dificuldades, porque Ele nos faz vencedores, não porque merecemos, mas porque a graça, a honra e toda a glória é dEle e é para Ele que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Curva sua cabeça, esteja em atitude de oração. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio a um deserto na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencer. Seu amor.
deixe novamente o jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Posso voar livremente para onde eu quiser. Obrigada, Deus. Posso cantar no horizonte com liberdade. Por que eu posso? Pois as feridas já foram saradas. Obrigado, Jesus. E alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Conhecereis a verdade vos... Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres com Jesus Cristo. Amém? Se alguém está escravo do vício, em nome de Jesus, estará liberto hoje. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando
As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltando és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e
Tu sempre serás santo, santo para sempre. Nós estamos conversando já sobre a Páscoa, chegando a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nas últimas semanas, nós falamos um pouquinho estamos conversando sobre os últimos passos de Jesus aqui na terra. E no domingo retrasado, nós falamos um pouquinho sobre Jesus responde todas as nossas perguntas. Assim como Jesus respondeu às perguntas dos seus discípulos lá em João capítulo 14. Porque os últimos passos de Jesus aqui na terra, houve confusão, né, no coração dos discípulos. Os discípulos ficaram com o coração um pouco perturbado, um pouco ansiosos, com medo, com receio, porque esse Jesus que nós amamos tanto, esse Jesus que tem resposta para todas as nossas perguntas, esse Jesus que cura, esse Jesus que restaura, está partindo, está indo embora, e nós não queremos que Jesus vá embora dessa forma, como ele está dizendo, com violência. Não, nós queremos um Jesus que nos liberte das mãos dos romanos. E aí Jesus vai além da expectativa humana. Jesus aqui, ele revela as nossas fraquezas. E no domingo retrasado, os discípulos de Jesus, como Tomé, como Judas Tadeu, como também Filipe, perguntaram: para onde o Senhor vai? Como saber o caminho? Mostra-nos o Pai. Então são perguntas confusas, porque Jesus ficou 3 anos com eles, e eles ainda não estavam reconhecendo o Senhor Jesus. Na quarta-feira passada eu falei quando Jesus se torna pedra de tropeço em nossa vida. E Jesus se torna pedra de tropeço justamente quando ele vai além das nossas expectativas, porque as nossas expectativas é que a cura aconteça. As nossas expectativas é que a situação financeira nossa melhore. As nossas expectativas é que queremos bênçãos sobre bênçãos. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Por isso, eu disse aqui na quarta-feira passada, em Marcos capítulo 14, em diante, que Pedro vai contra a expectativa de Jesus. E ali Jesus, falando com seus discípulos, ele expõe aos seus discípulos tudo aquilo que vai acontecer. Ele coloca para os seus discípulos o propósito que Deus confiou em sua mão, assim como os jovens estão estudando, o propósito de vida. Assim Jesus tinha um propósito, tinha uma convicção. Só que essa convicção, esse propósito de Jesus vai além, muitas vezes, porque quem não quer uma pessoa por perto como Jesus? Não é verdade? Quem não queria uma pessoa que cura, faz milagre, uma pessoa que sustenta mais de 5.000 pessoas com pães e peixe? É maravilhoso. E agora, o que vai ser de nós? E aí os discípulos ficam todos confusos, Então há momentos que Jesus não encaixa nas nossas expectativas. E Pedro quer bancar o forte, mas Jesus diz: tu vai cair, Pedro, tu vai me negar. Judas já caiu e todos vão correr. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês de uma forma simples e rápida sobre a última ceia. O momento que Jesus sentou com seus discípulos pela última vez. E logo depois foi para o jardim do Getsêmani. E ali no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus foi preso e depois foi crucificado. Então, o tema dessa noite é o banquete da última ceia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, do verso 14 até o verso 20. Lucas, Evangelho de Lucas, 22, do 14 ao 20. Você pode estar sendo projetado ou você pode acompanhar na sua Bíblia. Estarei lendo na versão NA. Verso 14 diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse:
tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. O banquete da última ceia. O que Jesus colocou na mesa? Às vezes nós ficamos limitados apenas com o pão, representando o seu corpo, e com o cálice, representando o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo representa muito mais que isso. E eu quero dizer que naquela noite tinha um banquete. O mesmo banquete, lógico que não é o mesmo, mas quando eu falo de banquete, eu falo de fartura. Eu falo daquele banquete maravilhoso. Sabe aquele banquete que quando você convida o pastor para almoçar na sua casa, e o pastor chega lá e faz assim: meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Será que eu posso levar para Tigueirá? É brincadeira, mas a gente fica até constrangido do jeito que os irmãos tratam. Agora os irmãos já aprenderam que o pastor e a Joelma não comem muito, né? Então não precisa preparar, um pouquinho é o suficiente, gente. Mas naquele dia, olhando o texto, eu meditando nesse texto, Deus falou comigo, sabe, um banquete maravilhoso, sentar à mesa. E quando nós falamos de sentar à mesa, de servir à mesa, nós estamos falando da ação de diaconia, ação social de diaconia. Essa ação social, porque Jesus, ele é diácono por excelência. E a história da humanidade, ela é marcada por mesas. A história da humanidade é marcada por comunhão. E sabe, as culturas orientais, sentar-se à mesa com alguém era selar um vínculo, partilhar mais que o pão, era partilhar a vida. Não é assim que nós fazemos? Eu conheci todos vocês aqui, há 7 anos quase atrás, sentando à mesa. Porque cumprimentando vocês ou despedindo de vocês, depois do culto na porta, não dá. Não dá, confunde tudo a fisionomia, não conhece ninguém, parece um bando de anjos. Mas quando a gente toma um café junto, aí eu tenho certeza que realmente vocês são anjos mesmo. Sem asa, mas são. É tomando café junto, gente. Momento de, sabe, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui visitar o Valdir. Fui visitar o Valdir. E depois eu confundi aqui na frente, que foi família Alvo de Oração, o Valdir com o seu Chico. Tudo bem que são parentes. E eu falei: volta aqui, Valdir. E o Chico falou: não sou o Valdir, eu sou o Chico. E olha que eu tomei um café ainda com o Valdir. Então precisava de mais 2, 3 cafés, né, Valdir? Precisava de mais ainda. É errando que se aprende e que se acerta, né? Mas, gente, eu consegui decorar o nome de vocês, o rostinho de vocês, a fisionomia de vocês, na mesa, nessa comunhão maravilhosa. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus tem usado mesas como palco de encontros profundos, como palco de encontros transformadores. Hoje eu estive na casa do Juliano com a Karine e tomamos um café junto, e que gostoso bater um papo, gente. Como é gostoso olhar no olho. E nós olhamos para a Escritura, nós vemos Abraão recebeu 3 visitas celestiais. Abraão recebeu 3 anjos na sua casa e o serviu sob uma árvore, debaixo de uma árvore. E ali ouviu a promessa de um filho, que você vai ver lá em Gênesis 18. Mefibosete, um homem quebrado, esquecido, filho de Jonatas, foi convidado a se assentar todos os dias à mesa de Davi como um filho.
Está lá em 2 Samuel 9. O maná. O maná no deserto era uma mesa diária de dependência de Deus. Totalmente dependência de Deus. Um milagre coletivo em forma de pão. Você acha isso lá em Êxodo 16. O Salmo 23, verso 5 diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E a mesa como sinal de proteção, a mesa como sinal de honra, mesmo em meio às adversidades. Sabe, você está num campo, você colocar uma mesa ali e você olhar em volta os inimigos, em volta as adversidades da vida, os predadores da vida, e ali você cear com esperança e com paz e com proteção no seu coração. Os discípulos em Emaús, naquele domingo à tarde, depois da ressurreição de Cristo, só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão na mesa, lá em Lucas 24. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, a fala de Jesus, o jeitinho de Jesus. E no final da história, Apocalipse 19, que nós lemos, no comecinho do culto, mostra as bodas do Cordeiro, o grande banquete eterno, onde todos os salvos se sentarão à mesa com o Rei. E aí você me pergunta: mas pastor, lá no céu nós vamos ter fome, nós vamos sentar à mesa? Não vamos ter fome, não vamos ter dor de barriga, mas nós vamos sentar sim e vamos cear, porque Jesus, quando passou 40 dias ressurreto aqui nessa terra, ele sentou e comeu um churrasquinho de peixe com seus discípulos. Isso é comunhão. Essa comunhão nós vamos ter no céu. Então você não vai ficar cantando o tempo todo. Fique em paz, você que é desafinado. Você não vai ficar cantando o tempo todo. Nós teremos um momento de churrasquinho no céu. Teremos um momento da mesa. O próprio Jesus falou: essa é a última. Não estarei mais com vocês, mas em breve estaremos juntos na eternidade. Em breve. Então, desde Gênesis, Apocalipse, a mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de restauração, a mesa é lugar de aliança. E no momento mais íntimo da jornada de Jesus na terra, ele também preparou uma mesa, a mesa da Páscoa, a mesa da libertação. Interessante que Jesus não fez um discurso com multidões, assim como ele já tinha feito muitas vezes. Mas não, ele chama os seus 12 discípulos para ter um momento de comunhão. Naquela última noite, naquele último dia, logo seria preso. Existem mesas de negócios. A gente às vezes senta numa mesa para tomar um café, para fazer negócios, né? Existem mesas de guerra, mesas de julgamento, mas nenhuma como aquela da última ceia. Nenhuma como aquele banquete. Onde Jesus colocou o céu no pão, a cruz no cálice e o reino nos corações. Foi tudo muito maravilhoso. Naquela noite ele não só anunciou sua partida, mas ele deixou um legado. Um banquete de graça, verdade, amor, que ainda hoje nos chama a sentar com ele. Banquete que dá esse sentido de abundância, como eu já disse. Ninguém sai com fome de um banquete, gente. Se sai com fome é porque quer, mas ninguém sai com fome. E eu acredito que os discípulos aparentemente saíram com um pouquinho de fome, com medo, meio sem entender, mas logo eles encaixaram o quebra-cabeça na ressurreição de Cristo. E entenderam que aquele momento foi o momento onde Jesus deixou um legado que até hoje nós fazemos em memória dele. A Páscoa que Jesus vive e ensina é profunda, é desafiadora e confronta cada um de nós. E nas últimas semanas estamos mergulhados na Páscoa e percebemos que muitas vezes nossa visão é limitada, nossa visão é rasa, simbólica e quase infantil. Porque muitos não dão valor para essa mesa, muitos não dão valor para essa comunhão, e alguns só dão valor no dia da mesa. E eu quero dizer que essa mesa nos acompanha em todas as atividades da igreja. Essa mesa nos acompanha na nossa família, porque quando você se assenta na mesa da sua casa para tomar uma refeição com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua família, a paz, a mesma paz
E o analisar, examinarmos a nós mesmos, precisa acontecer dentro da nossa casa e da nossa família. É nesta última ceia, Jesus não só serve pão e vinho, mas ele serve uma bandeja cheia de lições profundas. E tudo que ele coloca na mesa ainda está diante de nós. E eu meditando nessa palavra, Deus falou muito ao meu coração. E eu estava lendo todos os passos em todos os evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, tanto em Marcos, em Lucas, até mesmo em João, porque João não conta os detalhes, mas João começa no capítulo 13, o lava-pés, e vai até o capítulo 17 com oração sacerdotal, e tudo isso aconteceu dentro da ceia. Então, dentro desse lugar, desse cenáculo onde aconteceu a mesa do Senhor, foram palavras profundas do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu poderia ficar aqui até meia-noite falando para vocês e dividindo os tópicos, mas vocês não vão aguentar, vocês vão dormir, igual os discípulos dormiram no jardim de Getsemane. E eu talvez não tenha paciência para fazer como Jesus fez, ir orar pelos discípulos que estão dormindo. Mas tem muita coisa boa aqui. E a primeira coisa que eu quero citar para vocês é a verdade. Interessante que diante dessa mesa que nós estamos olhando aqui, essa mesa tão linda, tá de parabéns à Ação Social e Diaconia, mesa maravilhosa. Mas tinha um banquete muito grande lá. E um desses banquetes era a verdade. Jesus confronta os seus discípulos diante desse banquete. E olha em João capítulo 13, verso 21, olha só, Jesus diz: o traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito, no lugar da mesa, no momento onde todos estavam olhando no rosto, nos olhos de cada um. Jesus, ele ficou angustiado em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Gente, a mesa ficou tenso. Mas Jesus aqui ele não quer briga, mas Jesus ele revela a verdade, porque na mesa quando nós sentamos na mesa, no banquete do nosso Senhor Jesus Cristo, a máscara tem que cair. Porque se a máscara não cair, você está tomando a ceia de forma indigna. Você não está tomando a ceia com hipocrisia, mas não com a verdade. E é interessante que Jesus senta naquele momento, ele olha no olho de cada um e diz assim: o meu espírito está angustiado. E aqui está falando com o espírito, com E minúsculo, está falando do próprio espírito do nosso Senhor Jesus como pessoa. A tristeza de Jesus. Em Lucas capítulo 22, verso 21, o texto que nós lemos um pouquinho mais abaixo: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. A ceia não começa com hino. Teve hino depois. Eles foram cantando até o jardim do Getsemane. Mas a ceia não começou com hino. A ceia começa com denúncia. Jesus joga a luz na sombra mais escura da sala. E a sombra mais escura da sala é o coração de Judas. Os discípulos entram em crise: sou eu, Senhor, sou eu. Quem é o traidor? A ceia não é só celebração. A ceia é autoexame. E Jesus prova isso na última ceia. Dentro daquele banquete tem um prato chamado verdade. Que hoje nós possamos cear com Jesus Cristo, sem hipocrisia, sem mentira, sem disfarçar. Eu sei que o seu cônjuge sabe quem você é na sua casa. Eu sei que seus filhos sabem quem é você na sua casa. Eu sei que você sabe quem são seus filhos na sua casa. A Joelma sabe quem eu sou, eu sei quem é a Joelma, e eu sei quem são os meus filhos. Mas que caia por terra todo eu, e que Jesus venha crescer, e que o banquete da verdade nós possamos nos alimentar nessa noite. Em nome de Jesus. Porque é interessante que Jesus podia passar batido. Ele já sabia quem era o traidor. Ele já sabia que tinha pessoas com máscara na mesa. Mas ele faz questão de denunciar. Diante de Jesus não existe máscara litúrgica que resista. Tem
uma frase de Tim Keller, que ele diz assim: sem verdade não há graça que cure, e sem arrependimento não há ceia que valha e venha valer a pena. Às vezes há muitos que dormem porque não tiram a máscara, não se alimentam da verdade. Acha que só o fato de comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de suco de uvas, acha que é o suficiente, mas não. Aqui é uma mesa para você sentar-se e levantar-se e sentar na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, com a verdade. Não é para sair daqui com fome. Fome de estômago. Mas na fé e na obediência, não. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 29, que nós lemos, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a verdade. Mas pastor, agora o senhor complicou, porque eu sou um mentiroso. Eu sou falso pra caramba. Então, eu vou fazer um desafio para você nessa noite. Deixe a falsidade e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia por causa da sua falsidade. Não deixe de participar da ceia por causa das suas mentiras. Não deixe de participar da ceia porque você, na verdade, talvez não teve comunhão com Deus durante esse mês, durante essa semana. Talvez você nem sabe o que é oração, nem tem concentração para oração, não sabe nem o que é a Bíblia dentro da casa. Ou melhor, não sabe nem o que é comunhão uns com os outros. Que o apóstolo João disse: se você diz que ama a Deus, não ama o próximo, que você vê, que você toca, que você enxerga. Como que você vai amar a Deus que não enxerga? Que é espírito. Que caia por terra toda mentira, que nós possamos nos alimentar. E uma desse elemento, desse prato, é a verdade. Mas em segundo lugar é o serviço. Em João também capítulo 13, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia, Jesus tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Olha só o que ele fez, gente. Hoje nós não temos essa prática mais, graças a Deus. Mas naquela época também não tinha frieira, fique em paz, porque ninguém usava sapato. Não tinha meias, não ficava apertado ali, aquele calor, não. Mas o pé tudo empoeirado, chão batido. Então era normal o servo da casa, com uma bacia, lavar os pés dos discípulos. Não precisa lavar tudo, igual Pedro. Não, o senhor não vai fazer isso. E Jesus disse: não, se não fazer isso, não tem pacto comigo. Ou você aprende a servir, Pedro, ou não. E no meu banquete tem um prato, um elemento que chamava servir, trabalho, amar o próximo e servir com a verdade. E aí Pedrão, aquele jeitão todo estourado, ele fala assim: então lava tudo, Senhor, lava a cabeça, lava. Aí Jesus falou: agora você exagerou também, Pedro. Para quem já está cheiroso, para quem já tomou banho, e eu sei que você tomou banho, você não está tão fedido assim, então não precisa lavar tudo. Eu só estou demonstrando aqui também. Agora você apertou também. Mas Jesus lavou e fez o papel de servo, lavando o pé e tirando a poeira de cada um naquele lugar que eles estavam. Com certeza a pessoa que cedeu aquele lugar, não sabemos quem foi, mas a pessoa que emprestou aquele lugar, com certeza emprestou um servo. Olha, Senhor, o Senhor pode usar a minha sala. E Jesus falou: não quero ninguém, eu quero ficar a sós com os meus discípulos. Eu quero ficar a só com os meus apóstolos. Mas então fica com o servo para vocês entrarem. Não, Jesus falou: não vai precisar. Mas como não? Quem vai lavar os pés de vocês? Eu vou lavar os pés. Eu vou lavar. Em Lucas 22, 27, no mesmo texto que nós lemos, diz assim: pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Era uma briga que estava acontecendo. Começou uma briga dentro da mesa. Em cima da mesa: Senhor, quem é o maior no reino de Deus? E Jesus teve que, no meio da ceia, no meio da comunhão, no meio da confraternização, está parecendo a reunião do conselho da IPI de Gramadão. É uma delícia a reunião do conselho, gente.
É o amor. E dentro desse amor a gente vai brigando um pouquinho com essas coisas aqui. E aí, quem é o maior, Senhor? E aí Jesus diz, não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou com quem serve. O próprio Jesus falou, eu não sou o maior, eu sou com quem serve. Eu vim para servir. Gente, antes do pão vem a toalha. Antes do pão vem a toalha. Vem o servir. Alguém que montou essa mesa está de parabéns, a ação social e diaconia, porque estão servindo. Mas esse servir não se limita a essa mesa maravilhosa, mas vai além do servir. Vai além, chega até lavar o prato que você come na sua casa. Quem lava o prato que come, erga a mão. Não erga. Eu comecei a lavar um tempo atrás. E, gente, não é fácil servir, porque você acaba de almoçar, você está com a barriga cheia, dá uma preguiça, e você dá uma olhadinha na pia, e se você vê 10 pratos lá, você fala, o que é 11? Mas se você não vê nenhum, você fala, eu vou ter que lavar, porque vai denunciar. Mas a Joelma já pegou o jeito, ela consegue ouvir o barulho da água caindo no quarto. Eu sei, ela já sabe. Do quarto ela ouve. E aí eu falo, a Joelma está ouvindo. Eu disse para minha filha, tem que lavar o prato, então eu vou lavar o prato. Mas não é fácil, gente, com a barriga cheia, lavar o prato, com o palito de dentro na boca, não dá. E aí você vê mais um prato e uma colher, você fala, o que é lavar mais um prato e uma colher? Panela, quando você vai limpar a panela, você nunca limpa. O que você faz? Você deixa 2 colheres de arroz e joga a panela na geladeira, porque se limpar, você vai ter que lavar a panela. É brincadeira. Gente, você vê o servir é tão simples e às vezes a gente não serve. Vai muito além. Jesus, ele disse que antes do pão vem a toalha, antes do cálice vem a água nos pés. O maior na sala não era o que falava mais alto, mas era o que estava ajoelhado. E Jesus ensina isso nos seus últimos caminhar nessa terra. O maior na sala não era o que falava mais alto. Enquanto os discípulos discutem quem é o maior, Jesus mostra quem é o menor. Servir não é uma tarefa. Servir não é uma tarefa. Quem senta à mesa com Cristo e serve não é uma tarefa, é uma identidade. Isso precisa estar em nós, no cristão. Quem participa da ceia e não serve, não entendeu a mesa. Não entendeu a mesa de Cristo. E aí Jesus ensina a verdade, olhando no olho de cada um. Aqui tem um traidor. E Jesus ensina o servir. Mas também Jesus ensina a sua promessa. Olha em Lucas 22, 19 e 20. Repetindo, e pegando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo, isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Aqui Jesus, ele abre a sua boca para falar algo profético. Vocês vão para esse mundo agora servir, vocês vão falar a verdade. Vocês vão se alimentar desse banquete, porque isso é profético, não vai parar por aqui. A última refeição física é aqui, mas nós vamos ainda nos encontrar no céu. Mas vocês ainda estarão se encontrando aqui nessa terra, e um pedacinho do céu está em nós. Mateus 26, 29 diz assim, e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do Pai. A ceia tem 3 tempos. Aqui Jesus cita o passado em Êxodo, onde houve a primeira ceia, a primeira refeição, que foi a praga dos primogênitos, e ali o povo precisou passar o sangue no umbrais das portas, o sangue representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro, e com esse mesmo Cordeiro preparar uma refeição, e essa refeição virou em comunhão. Aquele que tem uma família pequena, convida outras famílias que não têm, para que venham ceiar juntos, e ali houve a primeira ceia. Só que aqui já não é preciso mais matar o cordeiro, porque o cordeiro é o próprio Jesus Cristo. Mas também representa o presente aqui para os apóstolos, que é a cruz de Cristo, a morte de Cristo. Mas Jesus também fala do futuro, do seu reino, onde nós vamos sentar com eles.
Me falaram esses dias, eu não sabia disso. Ou já li sobre isso, não me dei conta, de uma seita que eles não tomam a ceia. Eles passam o pão e o cálice e as pessoas olham, cheiram, tal. Eu fiquei pensando, eu não li, não estudei isso. Vou dar uma estudada para ver por que eles fazem isso, mas talvez seja por isso, nunca mais, a não ser no reino de Deus. Mas nós fazemos isso em memória de Jesus, nos alimentando e memorizando aquilo que Jesus fez, mas também já olhando para o futuro, para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o banquete lá vai ser muito maior, gente. Muito maior, porque aí já não vai precisar mais da verdade, porque se você está no céu, a verdade estará lá. Se você está no céu é porque você, através da sua salvação, você teve amor ao próximo e teve prazer e alegria em servir. E nós vamos desfrutar dessa promessa. Jesus diz, a próxima taça vai ser na festa do reino. Aleluia. Parece aquela taça que você abre na praia, que você abre no aniversário e logo já começa a vir um monte de coisa. Viu, gente? Próxima vez vamos fazer tal lugar, não é assim? Próxima vez vamos reunir mais gente. Próxima vez vamos fazer um cruzeiro. Próxima vez vamos viajar não sei para onde. E você começa, aqui Jesus está falando isso. Olha, aqui está fraco. O banquete está bom, mas está fraco. Mas a próxima será no reino. Gente, isso é maravilhoso. Isso traz alegria ao nosso coração, aleluia. Ele fala da dor com os olhos fixos na glória. A ceia memorial, a ceia profética ao mesmo tempo. E ela aponta para o que já foi feito. E aponta para o que ainda virá. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz, a ceia do Senhor é uma pequena amostra do céu, onde um dia todos nós sentaremos à mesa com o Rei. Então isso aqui é uma amostra daquilo que nós vamos passar no céu. E gente, e outro ingrediente, promessa, servir, verdade. E o último ingrediente é o amor. É o amor. Veja João capítulo 13, o discurso de Jesus. E o verso 34 ele diz, eu lhe dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Cai por terra os 10 mandamentos, porque você cumprindo esse, você já mata 9, e fica amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Em João capítulo 15, verso 13, no mesmo contexto, diz assim, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Entre um pedaço de pão, um gole de vinho, Jesus fala sobre amar até o fim. E em João capítulo 13, verso 1, diz, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou até o fim. Ele lava os pés de quem vai abandoná-lo. Você tem coragem? Sabendo disso? Não foi só Judas, não. Todos abandonaram Jesus, a não ser João. João foi até a cruz. E as mulheres que estão de parabéns, que foram até a cruz. As mulheres que serviram Jesus até o último momento. As mulheres que foram das primeiras a chegar no túmulo da ressurreição. Mas outros homens valentes, todos fugiram. E ele lava os pés de quem vai abandoná-lo. Ele ora por quem vai dormir no jardim do Getsêmani. Ele entrega o corpo por quem vai correr. E às vezes os nomes mais importantes no reino são os que ninguém conhece. São os que ninguém conhece. Eu fiquei pensando o dono do cenáculo. A pessoa que emprestou aquele lugar para Jesus. Não sabemos quem é. Talvez um amigo de Jesus. Talvez José de Arimateia. Pode ser. Alguém que tinha condições. E ele empresta a sua casa, ele empresta aquele lugar para Jesus, sem aparecer em cena.
Foi quem abriu a porta para o momento mais íntimo da história do Evangelho. A ceia aconteceu porque alguém disse: minha casa está à disposição. E em nome de Jesus, assim como essa pessoa que nós não conhecemos, não sabemos o nome, mas em nome de Jesus que você possa dizer como ele: Senhor, a minha casa, o meu coração está à tua disposição para servir a ceia. Venha cear, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Apocalipse 3:20. E com certeza ele coloca esse amor dentro de nós. Esse também é amor. Disponível, anônimo, mas essencial. Tem tantos anônimos que Jesus ama tanto. Tem tantos anônimos que nem nome tem. Nós conhecemos aqueles da internet, nós conhecemos aqueles com muito like, mas quantos homens e mulheres de Deus que abrem o seu coração, abrem a sua casa, a sua vida, para que o amor de Deus venha entrar, para que possa cear esse banquete. Que um dos elementos, e talvez o maior deles, como diz Paulo, é o amor. A ceia é o memorial do amor que não depende do merecimento. E é também o chamado para amar como ele amou, de forma escandalosa, mas generosa. O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra de Deus. Jesus não fez da última ceia um ritual frio ou uma despedida emotiva. Interessante. Foi algo maravilhoso, mas dentro dessa ceia foi tudo muito bem tratado. E vocês possam ler depois na Bíblia de vocês, em todos os evangelhos, o momento dessa ceia, da partida. E ali Jesus tratou muita coisa. E os mais apurados você vai ver lá em João, capítulo 13, até o capítulo 17. Onde ele encerra com oração sacerdotal. E depois daquela oração, eles saem cantando hinos. Não sei qual hino eles estavam cantando, mas ali Jesus vai para a cruz. Ali Jesus vai para o jardim do Getsemane fazer aquela oração onde ele transpirou sangue. Diante da agonia dos pecados caindo sobre ele. Ele transformou uma mesa simples, num banquete e num altar profundo. E a pergunta fica hoje, é simples, mas pesada para cada um de nós. Você só quer comer o pão ou vai viver o que Jesus colocou à mesa? Que é a verdade, o servir, a sua promessa e o seu amor. Amém? Que Deus nos abençoe. Ministério de Louvor vai tocar um hino, renova-me, isso? E mesmo assentado, vamos orar a Deus. Peça para que Deus venha renovar o seu coração, que venha cair por terra toda falsidade, toda mentira, e que Deus venha e nos ajude, assim como os discípulos. Tudo bem que eles negaram a Cristo no primeiro momento, mas depois da ressurreição entenderam e morreram por Cristo. E nós temos toda essa história na nossa mão. Que o Espírito Santo possa tomar cada coração nesse momento. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, amém. O louvor pode ficar aí mesmo. Antes de passar para a ceia, a Andréia sentiu dar um testemunho. Fique em paz, respira. Eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dar esse testemunho, vão entender o que eu vou falar. Mas essa semana eu tive uma resposta de Deus. E até agora ainda eu tô sem dizer o que eu tô sentindo direito. Eu tinha acabado o meu remédio. Só que eu não queria falar pro Valcrei, porque o Valcrei ajudou muito. Então deu uns imprevistos esse mês e eu não queria falar para ele. Daí eu fiquei sem conseguir levantar da cama. Porque a minha fibromialgia, ela dói muito o meu corpo. Todos os dias eu tenho que tomar o remédio certinho, senão eu não consigo levantar da cama. Daí eu peguei e falei para Deus cedo. Falei, Deus, eu não quero falar pro Valcrei. Porque ele já gastou esse mês muito comigo. Eu precisei ir no médico, precisei gastar muito com as crianças, comigo. E eu falei, esse mês eu não vou falar para ele. Porque eu sei que se eu falar, ele vai me ajudar. Mesmo que a condição não tá muito bonita. Mas eu não contei para ele. E fiquei sem o remédio. Fazia 10 dias que eu estava sem o remédio. Eu estava, bem dizer, catinhando dentro de casa. Porque eu levantava na força de Deus mesmo. Porque a dor é muito forte. Só quem tem que sabe. E mais esses tempos fria. Tem dia que eu não tenho vontade nem de tomar banho. Nem escovar o dente, de tanta dor. Então eu falei para Deus. Falei, Deus, eu não quero falar para o Valcrei hoje. Porque esse mês agora estourou o orçamento. E eu quero que o Senhor me ajude a ficar sem essa dor. Mas que eu não precise falar para ele. E se o Senhor acha que eu devo tomar a medicação, o Senhor dá um jeito para alguém dar o dinheiro para mim, mas sem eu precisar pedir, porque eu tenho vergonha. Porque a gente quer ser forte, não quer pedir dinheiro para os outros. Porque é feio, né? Então ainda vai falar assim, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para ganhar esse dinheiro. E meu marido, graças a Deus, ele tem o dinheirinho dele, mas tem vez foge do orçamento, porque nós tem 3 crianças. E quem tem sabe, né? Que não é, a gente não consegue ter o orçamento certinho e tem hora que estoura mesmo. A gente planeja uma coisa e dá outra. E eu pedi para Deus, falei, olha Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Porque eu tô sem o dinheiro, eu não queria falar pro Valcrei. E falei cedo para ele, falei, me ajuda, o Senhor acha que eu devo tomar essa medicação? Toque em alguém e a pessoa, sem eu pedir, porque eu não quero pedir. Toque em alguém e a pessoa dá o dinheiro para mim. Tá bom, passando o dia inteiro, veio algumas visitas em casa, eu recebi e foi indo durante o dia. Até que eu acabei esquecendo do que eu tinha falado com Deus. De tarde, já estava à tarde, já umas 6 horas mais ou menos, essa pessoa veio em casa e na hora da chuva, que havia um pancadão de chuva. E essa pessoa desesperada, com medo que a chuva viesse, falei, fica calma, que a chuva talvez ela passe, né? Mostra que vai vir a chuva, mas depois ela some. E essa pessoa veio só para entregar o dinheiro para mim. E essa pessoa, Deus tocou nela para dar o dinheiro certinho para a medicação.
Daí na hora que eu na hora neguei. Eu falei, não quero. Eu não quero esse dinheiro. Eu me sinto ruim de pegar esse dinheiro. Imagine, de repente uma pessoa vem dar um dinheiro. E essa pessoa falou, não, Andréia, pegue pro seu remédio. Daí que eu lembrei o que eu tinha conversado cedo com Deus. Então, todo mundo que crê em Deus, todos que eu sei que aqui todo crê, todos que estão aqui, converse com Deus. Peça para Ele, porque Ele está ouvindo nós. E olha, Deus está sempre com todos vocês. É só crer. Crer e pedir por Ele. Porque Ele não vai na sua casa sem você pedir. Ele não entra. Vocês todos os dias têm que pedir para Ele. Para Ele estar com vocês. Porque só pedindo, Ele sabe de tudo. E a gente tem que pedir por Ele. E obrigada, Gerson. Eu estou tremendo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Entendeu? Vocês entenderam, gente? Todos entenderam. Falou muito bem. Deus abençoe. Amém. Deus é fiel, né, gente? Graças a Deus. Quero chamar aqui os presbíteros, presbítera que irão nos auxiliar, nos ajudar. Venham. E nós estaremos consagrando esse momento da ceia, momento onde nós já falamos, né, diante da sua palavra, refletimos sobre a profundidade dessa mesa e dessa comunhão. Então você que está nos visitando, mas veio de uma outra denominação evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, com a sua família, né, nos convidamos, né, convidamos você a participar conosco, a sentar à mesa e participar conosco. Amém? Chega mais pertinho aqui, fica mais perto aqui. Vamos orar. Pastor Juliano, vem cá. Pastor Juliano estará consagrando. Aqueles que irão participar da ceia, por favor, se coloca em pé nesse momento. Estaremos orando e consagrando os elementos da ceia. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos nessa noite, ó Pai, congregados para Te adorar, bendizer a Ti, Senhor. Render adoração, reverência, e reconhecemos a Sua presença entre nós, pela pessoa do Espírito Santo, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, e esses elementos comuns agora. O pão, o suco de uva. Pai, que a Tua santidade, a Tua glória, o agir do Teu Espírito Santo transforme, Senhor, esses símbolos, ó Deus. E que ao participarmos, ó Deus, essa memória viva da cruz e também do túmulo vazio seja real na nossa alma e no nosso espírito, Senhor. Que possamos ser um contigo, o Senhor em nós, a esperança da glória. Que a consciência da salvação, a consciência da eternidade, a consciência da verdade, do amor e do serviço que foi aqui pregado esteja impregnada em nós ao participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo derrame sobre cada um aqui neste lugar, nessa casa de oração, a unção de Deus, o toque do divino sobre nós, homens comuns de barro, para que saímos daqui para mais um mês, ó Deus, cheios da Tua presença, cheios da Sua palavra, cheios da Sua cura, cheios da Sua verdade, cheios do Seu cuidado, tendo uma direção certa, que estamos caminhando na direção do Senhor. Pastoreia o nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a nos examinar, e que o Senhor sonde o mais profundo da nossa alma, sonde aquilo que nós não estamos enxergando, Senhor, e que a Tua luz, como já foi pregado aqui, brilhe no nosso interior, e que essa luz resplandeça a luz do Teu rosto. Pai, consagra agora esses elementos, ó Pai, e que haja cura nessa mesa, um banquete de salvação e de renovação, Pai. Aquele que entrou aqui caído seja levantado, aquele que entrou enfermo seja curado nessa noite, pelas pisaduras do Senhor, pelo sangue, porque o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e nós cremos nessa noite, que o sacrifício vivo e verdadeiro, Senhor, já foi selado, e nós o recebemos todos os dias, ó Deus, a vida eterna. Pai, nós queremos tomar desse pão e desse cálice,
apontando para a eternidade. Um dia, Senhor, esses presbíteros que estão aqui serão servidos pelo Senhor. Um dia, Senhor, nós seremos servidos pelo Senhor. Nos ajude a chegar até lá, firmes e constantes, ó Deus, sempre abundantes na obra do Senhor. Pai, nós glorificamos a Ti, na pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus. Amém. Obrigado, pastor. Certa vez alguém perguntou para mim: pastor, por que precisou ser derramado sangue de Jesus? Por que precisou tanta violência para que realmente nós possamos ser salvos diante de tanta violência? Eu disse para ela: não precisava de toda essa violência. Essa violência aconteceu por causa da traição do coração humano. Essa violência aconteceu na cruz do Calvário porque os homens crucificaram Jesus Cristo. E Jesus já sabia, Deus já sabia que isso iria acontecer. Mas que a partir dessa noite, deixemos de ser o traidor. Assim como você e eu já deixamos há muito tempo, mas vamos vigiar mais. Porque eu disse para essa pessoa: talvez você esteja matando Jesus dia a dia, ferindo o Cristo. Mas nós estamos aqui para honrar o Cristo. Estamos aqui para observar a sua lei. Estamos aqui para obedecer o Cristo. Não precisava derramar sangue. Mas infelizmente, por causa do pecado cometido lá no Éden, foi preciso morrer um cordeiro santo com seu sangue puro, carmesim, por mim e por você. E que esse sangue que está respingando em nós, que nós possamos reconhecer e obedecê-lo em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós vamos louvar, os presbíteros estarão distribuindo para vocês. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro
Alguém foi omitido na distribuição? Pode erguer uma das mãos. Todos pegaram? Sim. Senhor Jesus, como foi dito aqui, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, e também para a remissão dos nossos pecados. E toda vez que comer o pão e beber o cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Podeis comer e beber. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou, Senhor, porque o Senhor nos concedeu, Senhor, teu corpo, Senhor, teu sangue, Senhor, para a nossa salvação, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esta mesa, por este momento, Senhor. Cada um, Senhor, dos teus filhos e tuas filhas que estão aqui, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente a vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por hoje, sempre e eternamente, Senhor. E agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvar a Deus, mais um pedacinho desse hino maravilhoso. Deus abençoe. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, Jesus. Amém. Estaremos orando agora, mas eu quero a Cristiane está presente? Ela já vem cá, Cris. Vamos orar pela vida da Gabi, pela sua vida. Toda a igreja está sensibilizada. Nós temos uma mãe que está sofrendo muito. E nesse momento nós estaremos orando mais uma vez pela Gabi, para que Deus fortaleça o coraçãozinho da Cris, toda a família, Fião. Vem cá também, Fião, vem cá. Giovana, vem cá, Giovana, vem toda a família. Nós temos família, gente, nós temos filhos. Você imagina o que essa mãe está passando. Isso, Otávio, a Duda está presente. Eu
eu quero chamar aqui todos, eu sei que alguns presbíteros já subiram, mas todos os presbíteros presentes, pastores, pastor Juliano, vem cá, vamos orar em favor da família. Diz lá em Tiago, se alguém doente, então que você possa ungir, e chama os presbíteros e ore, porque a dor é muito grande. E a Gabi não está bem, ela veio ontem de Jaú, está internada novamente com vômito, fraqueza. O caso dela é sério, vocês sabem. E nós acabamos de pregar sobre o amor à mesa. E como podemos ser indiferentes. Porque se atingiu a casa da Cris, atingiu a nossa casa também. Toda a igreja é codependente dessa doença. Toda a igreja está sofrendo. Porque você tem uma filha desenganada pelos médicos, pela medicina. Precisamos do poder de Deus. E aonde a Gabi estiver agora, ela vai receber essa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estarei ungindo vocês. Eu sei que Deus é onipresente, essa unção vai chegar até a Gabi também. Enquanto o pastor Juliano estará intercedendo e os presbíteros, por favor, vamos fazer uma roda aqui. Interceda com suas mãos, vocês também possam estender suas mãos em favor desta família, em favor da Gabi. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti nessa noite, diante do Teu altar, Senhor. Pai, visite agora a Tua filha, Senhor, com o toque de Deus Todo-Poderoso, Pai. O toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Visita ela agora com Teu cuidado, com Teu carinho, com a Tua ajuda, Senhor, com a Tua fortaleza. Tu és o nosso pastor, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Deus. Pai, mostra para ela o Teu poder, a Tua graça, o Teu cuidado, Senhor. Visite a Gabi aonde ela estiver agora, Senhor. E que o Teu Espírito Santo sopre naquela vida, ó Pai, a vida de Deus, o toque de Deus, a unção que quebra o laço, Senhor. Tudo aquilo que tem incomodado, tirado a paz, trazido dor, ó Deus, seja repreendido agora. Senhor, aquilo que o médico não pode fazer, os remédios não podem alcançar. A unção do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Teu poder, o poder do Teu nome, Pai, pode. Nós suplicamos nessa noite como pastores, presbíteros, igreja, homens e mulheres de Deus, Pai. Visite agora com Teu cuidado, acoberta essa família, Senhor. Pai, debaixo das Suas asas, Senhor, que o espírito da morte seja repreendido, Senhor, o medo, aquilo que tem roubado a paz nas madrugadas, Senhor, nós declaramos e pedimos agora a paz que excede todo entendimento, Senhor, a paz que quebra a lógica do homem, a paz que quebra, Senhor, os pensamentos da nossa fraqueza, Senhor, essa paz maravilhosa, que esse mês eles possam ver sinais da boa e poderosa mão de Deus, da palavra do Senhor. Pai, nós cremos agora que o Senhor pode visitar a Tua filha lá naquele lar. Aqui está uma mãe que é o mesmo sangue dela, Pai, que tem sofrido as dores, ó Deus. O Senhor tem sondado o coração, ó Pai, as amarguras dessa vida nas madrugadas, as noites sozinhas, Senhor, clamando e chorando, o Senhor tem visto. E nós queremos compartilhar dessa noite, Senhor, desse sentimento, dessa oração, dessa fé, Pai, que ela vá em paz, Senhor, que ela chegue naquela casa e já possa ver a mudança de Deus, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo abrace a Tua serva, o Teu servo, os irmãos, toda aquela casa, Senhor, que as estruturas sejam abaladas, Senhor, e que o Senhor coloque em ordem aquilo que está em fora de ordem. Nós oramos o que o profeta Ezequiel profetizou naquele vale de ossos secos, que venha a vida, que sopre o vento do Teu Espírito, e que a vida de Deus, ó Deus, Senhor, preencha aquela casa, cada utensílio, cada móvel, cada habitante daquela casa seja visitado com a glória de Deus. Pai, nós cremos no Senhor, nós somos a igreja do Deus
vivo, nós somos os servos que se submetem a Ti e clamamos pelo milagre, pelo cuidado, pela ajuda de Deus, Senhor. Enche esse coração da Tua fortaleza agora, da Tua unção, Senhor. E quando ela tocar essas mãos na vida da Gabi, Senhor, que seja o próprio Deus, Senhor. Aquilo que o homem não viu, aquilo que não subiu ao coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós confiamos nessa noite, Senhor. Nos debruçamos diante de Ti. Nós colocamos toda a nossa fé, Pai, no Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a Tua igreja, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Honre, Senhor, cada lágrima derramada da Tua filha, do Teu filho, Senhor. Honre cada sacrifício que ela tem tomado na Tua presença, Pai. Glorifica o Teu nome mais uma vez, porque toda a glória pertence a Ti, e a nossa vida, Senhor, rende a Ti a adoração, o louvor. Senhor, tudo para a Tua glória. Nós cremos, ó Deus, é a oração do Teu povo, da igreja, do Teu povo aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique aqui mesmo, estarei impetrando a bênção, e também que essa oração alcance a Karina e família enlutada, também a Alice Esther Molinari, nossa irmã Helena, também a tia do pastor Alexandre que faleceu hoje, que também essa oração feita aqui alcance também esses corações que sofrem, em nome de Jesus, amém? Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe, que o amor de Deus os envolva sempre, e que o Espírito Santo os guarde, e que vocês possam ir e crescer na fé, na esperança e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, e amém, e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vão em paz.